Tô subindo o som aqui do Senado. Lá vem Ana com notícia, tá vendo? Não tem faz jeito, parte, né, gente? Estamos aqui. Ó, esse é o Eduardo Braga, senador que também é integrante da CPI da pandemia, que, aliás, hoje já teve alguns momentos de muita tensão. E ele está aqui, ó, interpelando o ministro Marcelo Queiroga, que é a pessoa que está depondo hoje nessa CPI. A gente está aqui fazendo contato com a nossa reportagem em Brasília para justamente falar sobre esse terceiro dia de depoimentos, né? Como você mesmo falou, Joel, está vindo na ordem cronológica dos ministros da Saúde. Pulamos Eduardo Pazuello porque ele disse que não poderia depor agora. Ele é precavido, Ana. E daqui a 2 semanas vai falar. Com medo de transmitir a doença para outras pessoas, né? Só transmite em CPI, no shopping sem máscara não. Ah, é. Mas aí daqui a 15 dias ele vai falar. A gente pode ouvir um trechinho aqui do que fala o senador Eduardo Braga. Faltam aplicar 25.664.000 doses. No meu próprio estado, que foi encaminhada 1.625.000 doses de vacina, falta aplicar 795.000. Eu pergunto, se não é o caso, para não se repetir o erro que aconteceu no passado, que se autorizou aplicar a segunda dose, depois faltou a segunda dose, etc., não está faltando gestão sobre a aplicação dessas vacinas e os estoques correspondentes, já que nós estamos com um déficit de 89 milhões? Senador, uma excelente pergunta que o senhor me faz. O nosso cronograma ele está sendo atualizado semanalmente, está à disposição, fica no site do Ministério da Saúde e nós podemos oficialmente entregar esse documento para o senhor. Se o senhor verificar aqui embaixo, há variáveis, né? Por exemplo, não recebimento dos insumos, questões logísticas e operacionais dos laboratórios, atraso nas entregas das doses prontas e aguarda a aprovação da Anvisa. Essas são as variáveis que interferem na entrega dessas doses. O Ministério da Saúde, assim que recebe as doses, ele repassa para estados e municípios. E aquele doses distribuídas é o que nós distribuímos. Há, naturalmente, às vezes um pequeno atraso entre a dose chegar no estado e ir para o município. E há também questões relacionadas à informação ao sistema DataSUS. Então, é por isso que a gente vê doses entregues, doses distribuídas e doses aplicadas. Muitas dessas doses já foram aplicadas, mas existe um retardo de informação ao DataSUS. Eu quero dizer para Vossa Excelência... O ministro sendo cobrado sobre a aplicação das vacinas, ele está sendo, aliás, bastante cobrado nesse depoimento, Joel, agora sobre a questão das doses que não foram usadas ainda, os contratos que não foram fechados, e também foi muito pressionado para falar se é a favor ou contra o uso da cloroquina, né, como tratamento precoce. E ele se esquivou ao máximo. Mas esse depoimento já está indo para 5 horas, salvo engano, que o ministro da Saúde está falando ali aos senadores. O João Pedro Mello, quem está acompanhando desde o comecinho, e pode resumir para a gente. Ontem, Ana, o Nelson Teich foi ouvido. Nelson Teich, que é um ex-ministro. Né? Menos de um mês. Exatamente. Ele colocou essa questão da cloroquina em pauta. Né? Ele falou, olha, eu saí, não assumi o ministério, ou saí de forma precoce, depois de menos de 30 dias, né? Porque não queria aceitar essa questão da cloroquina. Não sou a favor do uso da cloroquina. Ele teria que ser, segundo o que ele próprio disse, né? Então, por não aceitar, ele resolveu pedir baixa, entregou o bastão mesmo. Agora, tem que ver até que ponto é importante ficar também pressionando muito o atual ministro. O cara chegou agora. Pelo menos ele tem mostrado boa intenção. Né? Ele tem agido, tem tentado fazer uma aproximação com a China também, através de outros contatos. Ele tem colocado panos quentes nessa história da cloroquina para não causar um problema maior, mas está atrás de vacina. Eu não sei se ele está colocando panos quentes ou está só se esquivando, porque o presidente tem uma posição muito clara e ele não quer endossar. Existe uma coisa. Mas a gente não deveria nem estar discutindo isso, Exato, o presidente é a favor. Né? Ele deve ser contra porque é médico. Então ele tem que ter uma habilidade para lidar com isso. Né? E eu tenho percebido essa habilidade no fundo do coração. Né? Eu acho que nós temos que dar um voto de confiança e deixar o ministro trabalhar. Há uma previsão para que cheguem nesse mês aqui no Brasil 35 milhões de doses de várias vacinas. Não só Coronavac, mas também vacina de Oxford, Pfizer, vacinas que vêm daquele consórcio internacional que, felizmente, o Brasil faz parte, que é o COVAX Facility. Então, assim, não é criticar por criticar. Acho que nós temos que criticar nos pontos corretos. Eu não consigo apontar agora, né, algo a ser criticado falando desse ministro.
do atual ministro. Acho que tem que deixar o cara trabalhar. O João Pedro Melo está ao vivo com a gente diretamente de Brasília? Tá aqui. Tudo bem, João? Boa tarde. Oi, João. Oi, Aninha. Oi, Joel. Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente está de olho nessa questão do depoimento do ministro Marcelo Queiroga. Vocês falaram aí sobre uma série de questões e hoje ele afirmou o seguinte, que não autorizou a distribuição de cloroquina e que não tem conhecimento sobre a distribuição desse medicamento depois que assumiu a gestão do Ministério da Saúde. Os senadores pressionam Queiroga a responder sobre o medicamento, para saber se o ministro compartilha da opinião do presidente Jair Bolsonaro sobre ele. Segundo o ministro, nunca foi orientado por Bolsonaro sobre a cloroquina e que recebeu autonomia do chefe do executivo. Vamos ouvir. Senador, eu posso responder pela minha gestão. Então, na minha gestão, não houve qualquer tipo de pressão de quem quer que seja para a manutenção de qualquer fármaco em protocolo clínico e diretriz terapêutica. Bom, a gente lembra que antes do Queiroga, quem passou pela pasta, pelo Ministério da Saúde, foi o ministro Eduardo Pazuello. Ele que assinou, inclusive, um protocolo que determinava, ou melhor, dizia que a cloroquina podia ser usada no tratamento contra a Covid-19. Depois teve uma certa polêmica, o próprio ministro disse que não assinou essa questão, que não... E a gente perdeu o contato pode ter com o João. mudado. Médicos ou... Vamos refazer o contato com o João, porque passou aquela nuvem, né? Isso pode ter mudado, né? Houve a imposição lá para o Tais, houve a imposição para o Pazuello, só que me parece que não houve essa imposição para o Marcelo Queiroga. Havia uma possibilidade, ou pelo menos Joel, ele disse isso. Então, mas havia uma possibilidade, uma conversa de bastidores, de que ele poderia assinar um documento liberando esse uso. Né? Mas não da assinou. medicação. Não saiu ainda, né? Acho que era isso que o João estava falando. Agora sim, pelo que eu percebi aí, ô João, você vai explicar melhor, e se não quiser explicar, não tem problema nenhum. Tem senador aí querendo colocar coisa na boca do ministro também. Sabe quando você fica fazendo aquela pergunta, já querendo aquele tipo de resposta? Você faz uma pergunta, o cara não responde. Você faz outra do mesmo jeito, só a mesma pergunta, só que de outra forma. Querem que o cara fale que ele tem que usar a cloroquina, que ele é a favor da cloroquina. Eu não percebi, isso até agora. Para colocar uma posição muito clara contra o presidente, né, João? É isso, Ana, Joel. E olha, um detalhe interessante é aquela questão que a gente aprende na faculdade sobre técnica de entrevista, né? A gente vê que é muito isso que os senadores estão usando e realmente é o que você falou, Joel. Em alguns momentos, eles induzem ou tentam induzir que o ministro fale alguma coisa, o que não é correto na avaliação, inclusive, de muitos parlamentares. E isso tem gerado uma série de problemas, inclusive nessa comissão. A gente viu que tem muito bate-boca desde o início da audiência, principalmente porque o ministro não tem respondido objetivamente às perguntas feitas, e o Renan Calheiros, o relator dessa CPI, senador Renan Calheiros, se irritou em diversas tentativas de obstrução da base governista. O senador Marcos Rogério ele já vem tentando fazer obstrução desde o primeiro dia da reunião. A gente teve também o Ciro Nogueira, que logo no primeiro dia disse que os parlamentares membros dessa CPI não podiam, alguns deles, participar das sessões porque estavam em outras CPIs. Então, essas manobras de obstrução estão acontecendo desde o primeiro dia e, claro, hoje voltaram a ocorrer. Bom, o que a gente sabe é que outra discussão envolveu o vice-presidente da comissão, o senador Randolfo Rodrigues, e também o líder do governo, Fernando Bezerra. Nós precisamos investir fortemente na vacinação da nossa população. Nós temos que orientar a nossa população a aderir às medidas não farmacológicas, que parecem simples, e são simples, mas que é necessário um reforço reiterado. Pois é, gente, olha, e esse que a gente ouviu agora foi o ministro Marcelo Queiroga afirmando que o Ministério está trabalhando fortemente para investir na vacinação. Eu assumo que acabei cometendo um erro na hora de enviar essa sonorinha para a nossa querida Giovana, mas com relação a essa fala, o ministro vem reforçando bastante que quer investir na vacinação, tem falado que está fazendo uma série de acordos com relação à questão da Pfizer, inclusive, que as primeiras vacinas chegaram ao longo dessa semana aqui ao Brasil, e a tendência, segundo ele, é de que pelo menos 100 milhões de doses da vacina da Pfizer cheguem ainda neste ano. Ele, claro, não deu um prazo específico para isso, mas disse que essas vacinas devem chegar ainda neste ano, que seria aí um alívio, vamos dizer assim, para o processo de vacinação contra a Covid-19 em todo o país. Valeu, João. Muito obrigado, viu? Um grande abraço a você. Bom trabalho aí, João. Bom trabalho a todos.